E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um vídeo de mecânica clássica. Nesse vídeo nós vamos continuar a aula passada sobre equações de Euler-Lagrange. Nós vamos fazer alguns exemplos simples, tá certo? Para vocês verem como é que funciona. Vamos lá, cena 2, vem para cá. Então, exemplos simples das equações de Euler-Lagrange. Vamos fazer primeiro partícula livre unidimensional. A primeira coisa que nós vamos fazer é definir quais são as coordenadas generalizadas do problema. Bom, aqui é um pouco óbvio, né? Uma partícula livre, ela tem uma coordenada cartesiana. Ela tem uma coordenada cartesiana, que é a posição x. Isso significa que essa também vai ser a minha coordenada generalizada. Então é a mesma coordenada. A maioria dos problemas que nós vamos fazer, a transformação entre coordenadas generalizadas e as coordenadas cartesianas vai ser direta. Depois nós vamos discutir como é que a gente faz transformações de coordenadas entre coordenadas generalizadas diferentes. Mas o que eu faço? Primeira coisa, eu vejo qual é a energia cinética. A energia cinética aqui é igual simplesmente meio de m x ponto ao quadrado. Tranquilo. Segunda coisa, potencial. Potencial aqui é constante. Aqui nós vamos colocar 0, sem perda de generalidade. Depois a gente define a função lagrangiana, ou a função de Lagrange, que é K menos V. Portanto, a função lagrangiana é simplesmente a energia cinética, porque o potencial é 0. Essa é a função lagrangiana. E aí eu tenho as equações, ou a equação de movimento, que é a equação de Euler-Lagrange. Eu vou me referir a essa equação, equações EL frequentemente. Como é que é essa equação? Essa equação é ddt parcial x, ponto, coordenada generalizada, L, menos parcial L, parcial x, igual a 0. Simples. Primeira coisa, a gente calcula dl dx. Quem é dl dx? dl dx é 0, porque a lagrangiana não depende de x. Explicitamente, ela só depende de x ponto. Aí eu venho aqui, calculo dl dx ponto, d dx ponto, de meio de mx ponto ao quadrado. Quem é essa derivada? Essa derivada é meio de m x ponto ao quadrado x, então dá 2 x ponto, derivada de x ponto com relação a ele mesmo. Aqui eu só tenho 1 grau de liberdade, então esse cara aqui é 1. 2 vai embora com esse. Então é mx ponto. Mx ponto é P, né? É o momento da partícula. Então a minha equação de Euler-Lagrange, ela vai ser simplesmente dp dt igual a 0. Que é a equação de movimento, né? Esse aqui é d de mx ponto igual a 0, que é o famoso x2 pontos igual a 0. Se eu quero resolver, eu só resolvo a equação. Claro que vocês já viram que a solução é x igual a x0 mais x ponto t, se a condição inicial x0 igual a 0 e x ponto é uma constante. Tudo bem? Então, simples. Partícula livre unidimensional. E se eu tiver uma partícula em 3 dimensões com potencial? Probleminha um pouquinho mais geral, partícula em 3D com potencial. Eu preciso definir primeiro quais são as coordenadas generalizadas. Se eu tenho uma partícula 3D com potencial, quem determina a posição da partícula é o vetor posição x, que é esse vetor x1, x2, x3. Eu vou colocar como coordenadas generalizadas exatamente esses caras. Eu vou chamar de xa, que vai ser igual a x1, x2, x3. Então, a correspondência aqui vai ser 1 para 1. A energia cinética aqui em 3 dimensões é 1 meio de m vetor posição x ao quadrado. E aqui no caso é simplesmente x vetorial x produto escalar ele mesmo. Então é x.1 mais x.2 mais x.3, x.3. Isso aqui é igual a meio de m somatória em A,
que vai de 1 até 3, x ponto a ao quadrado, somado, todo mundo. Só para vocês verem, o resultado dessa soma aqui é o esperado, é 1 meio de m x1 ponto ao quadrado mais x2 ponto ao quadrado mais x3 ponto ao quadrado. Essa é a energia cinética. O potencial, nós vamos supor que ele é, no caso particular, só depende de x1, x2 e x3. Tá certo? Eu vou dizer, genericamente, ele depende só das posições. Aí eu vou chamar de v de x. A lagrangiana, ou a função lagrangiana, ela é definida por k menos v. Então ela vai ser esse cara menos v de x. Então agora eu vou para as equações de movimento. As equações de movimento são as equações de Euler-Lagrange, que tem sempre a mesma cara. Só que aqui eu tenho 3 graus de liberdade. Então eu tenho uma equação para cada grau de liberdade. Um índice para cada equação. Essas equações são 3. x1, x2 e a equação para x3 que vocês estão observando. Vamos pegar só a equação para x1 primeiro. Eu posso fazer tudo de uma vez, mas vamos devagar. Vamos fazer a equação para a coordenada 1. E só para facilitar a minha vida, eu vou... É a derivada de Lagrange da lagrangiana. E a lagrangiana é esse termo aqui. Maravilha. Esse cara é uma derivada, né? Ele entra aqui e entra aqui. Vamos começar aqui pela direita. O v só depende de x. Ele não depende de x ponto. Então, essa derivada é zero, portanto, esse termo aqui é zero. Menos dv dx1 é a força na direção 1 que atua sobre a partícula. Então, eu já vou escrever aqui F1 igual a zero. Esse termo aqui entra aqui, certo? A energia cinética não depende de x1. Então, esse termo aqui é zero. Só resta esse termo. E aqui dentro do parênteses, ó, eu tenho x.2 ao quadrado, x.3 ao quadrado, não depende de x.1. Esses termos aqui também vão ser nulos. Vou colocar esse DDT para fora para poder fazer essa derivada, que é 2 vezes x.1 dx.1 dx.1, que dá 1. Esse 2 vai embora com esse, e DDT de x ponto é x2 pontos. F é igual a ma. Eu reproduzo segundo a lei de Newton perfeitamente. As equações para as coordenadas 2 e 3 são as mesmas equações. Então, vai valer para todo A, de 1, 2 e 3. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer o cálculo geral aqui. Ou seja, eu posso calcular os 3 graus de liberdade de uma vez usando o índice A. Como é que eu faço? Eu venho aqui na função lagrangiana. Em vez de eu utilizar a energia cinética aberta nas 3 coordenadas, eu utilizo essa expressão aqui. Só que aqui eu preciso tomar cuidado, porque esse índice A aqui está fora da soma. Então, só para eu garantir que eu não vou confundir a soma com aquele índice, eu vou mudar o nome da soma. O termo vai ser o mesmo. E aqui, energia potencial menos V de x. Por outro lado, esse termo aqui, mesma coisa. Olha só, começando à direita de novo, esse termo aqui não depende de x. Então a derivada dele com relação a x é zero. Mais uma vez, eu vou ter menos dv dxa. Aqui eu tenho que enxergar como 3 equações. Eu tenho dv dx1, dv dx2, dv dx3, assim como essas equações aqui. Então dv dxa, com sinal negativo, é a força na direção A. Nesse termo aqui, V não depende de x ponto. Então a derivada x ponto em V vai dar zero. Todo mundo aqui é uma constante. Então eu venho para cá. Aí esse termo aqui eu preciso calcular. X ponto B, x ponto B. Então esse aqui é derivada do primeiro termo vezes o segundo termo, mais a derivada do primeiro termo vezes a derivada do segundo termo. Essa derivada aqui a gente já viu o quanto dá
ele dá 1 se o A for igual a B e 0 se o A for diferente de B. Então esse é o delta de Kronecker AB. Mesma coisa esse senhor aqui. Como a ordem não altera nada, esse mais esse é 2 vezes delta B x ponto B. Então eu venho aqui, repito a equação. Esse termo aqui é 2 vezes delta AB x ponto B. O 2 é constante, né? Ele não entra na soma, cancela com meio. E esse m vai até aqui para fora. Agora, lembra que eu falei que o delta dentro de uma soma cancela a soma. Porque a soma de delta B x ponto B vai ser 0 se o A for diferente de B e x ponto B se o A for igual a B. Então, esse cara aqui é igual a x ponto A. E ddt de x ponto A, x2 pontos A. Está aqui de novo, segunda lei de Newton. Vamos, por exemplo, do oscilador harmônico em 3 dimensões. E nós vamos utilizar, nesse exemplo aqui, coordenadas cartesianas. Quais são as coordenadas generalizadas? Minhas coordenadas generalizadas, eu vou fazer de novo uma correspondência direta entre o vetor posição e os valores de x1, x2 e x3. Mesma coisa. A energia cinética é igual a 1 meio de m soma em A de 1 a 3 de x ponto A ao quadrado. Essa é a energia cinética. E o potencial do oscilador harmônico simples é meio de m ômega 2 x A ao quadrado com soma em A. Certo? Função lagrangiana, ou função de Lagrange, se vocês preferirem, é K menos V, que é igual a energia cinética, menos a energia potencial. Eu posso colocar o meio de m e a soma em evidência. Então é como se eu tivesse uma lagrangiana para cada oscilador, né? Eu tenho L1, L2 e L3, e a soma das lagrangianas me dá a lagrangiana total. Essa é uma característica dos sistemas. A energia cinética e potencial são aditivas. Então as equações de Euler-Lagrange, elas vão ser... Vamos fazer por partes agora, tá? Então, dl dxa dá quanto? A lagrangiana é essa soma. Só que agora preciso tomar cuidado. Mudar esse índice para B. Vou colocar o meio de m em evidência e a somatória em evidência. E essa derivada ela vai entrar aqui e aqui. Esse termo é zero, porque as velocidades não dependem das posições. Meio de ômega 2 vou colocar para cá. Aí eu tenho derivada de xb ao quadrado com relação a xa. Vou usar a mesma coisa, mesmo cálculo que nós fizemos para as velocidades, vai valer aqui. Tá certo? 2 vezes xb, dxb, dxa. Dxb, dxa dá a delta AB. 2 com 2, 2 com meio, dá 1. E a somatória da delta com o elemento aqui dentro vai matar a soma e vai sobrar só o termo B igual a A. Então dl dxa é menos m ômega 2 xa. Agora vamos fazer essa derivada aqui. A maneira como vocês lidam com as derivadas é pessoal, tá certo? Muitas vezes alguns problemas vão exigir que vocês façam por partes assim, e outras vezes vocês vão conseguir fazer a derivada de Lagrange praticamente direto. Opa, ó, tô esquecendo, não posso esquecer. Tem que mudar aqui para B. Lembra? Derivada distributiva e linear. Pum, entra para cá. Esse 2m, vou passar para cá. A derivada de x ao quadrado com relação a x ponto é zero. E essa derivada aqui vai me dar 2 vezes x ponto b, dx ponto b dxa. O que está aqui dentro é delta de Kronecker. 2 vai embora com meio. A somatória desse termo aqui vai me dar simplesmente x ponto a
sem a somatória. Isso é igual a m x 2 pontos. Esse termo menos esse termo vai me dar a equação de movimento mx 2 pontos a menos m ômega 2 xa igual a zero. M é diferente de zero, pode ir embora. Então aqui eu vejo que eu tenho 3 osciladores independentes em cada coordenada. Vale a equação de movimento do oscilador harmônico simples. Bom, só para terminar, eu só queria fazer 3 exemplos. Vamos fazer um outro exemplo. Depois eu faço um outro vídeo de exemplos, que são bem interessantes. Esse aqui tem um exemplo muito famoso, que é chamado de máquina de Atwood. Acredito que seja assim que se escreva. Tá certo? Como é que é a máquina de Atwood? Aqui merece um desenho, tá certo? Já fiz o desenho. Aqui eu tenho uma polia ideal. Deixa eu colocar um suportezinho aqui no centro. Tá certo? Então, aqui tem uma polia com suporte. Né? E eu tenho dois blocos de massa M1 e M2. Eu tenho a polia ideal. O atrito é desprezível e a massa da polia também é desprezível com relação a M1 e M2. E os dois blocos estão ligados por uma linha de comprimento L constante. Tá certo? Essa linha ela é inextensível. Eu quero saber como é que esse sistema se move. Esse sistema todo está sob a ação da gravidade, com exceção da polia que está fixa. Então, dependendo da relação entre M1 e M2, eu tenho um movimento diferente do sistema. Esse é um sistema que eu teria, a princípio, 6 variáveis. Porque eu tenho 2 blocos, que eu posso considerar como 2 partículas, num espaço tridimensional. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Mas, se vocês olharem bem para o esquema, só existe uma dimensão de movimento, que é o eixo E3, ou, se vocês quiserem, o eixo Z. Esse sistema só se movimenta verticalmente. E, apesar de ter 2 blocos, só existe um grau de liberdade, porque existe uma restrição no comprimento dos blocos. Ou seja, a posição de um bloco depende da posição do outro. Se vocês perceberem bem, vocês vão ver. Nós vamos fazer esse cálculo, mas vocês veem que só tem um grau de liberdade esse sistema aqui. Nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Eu não vou tentar adivinhar qual é a fórmula lagrangiana no grau de liberdade, mas eu vou construir a lagrangiana usando das 6n variáveis do sistema. Ou seja, eu vou ingenuamente passar cada coordenada de cada bloco para uma coordenada generalizada, portanto eu vou ter a princípio 6 graus de liberdade. Esses graus de liberdade não vão ser verdadeiros, mas depois eu vou dizer como é que eu vou reduzir esses graus de liberdade. Então primeiro eu vou tratar das coordenadas. As coordenadas de posição do bloco 1, que tem massa M1, e do bloco 2, que tem massa M2, ou seja, eu vou ter as seguintes coordenadas. Eu vou ter x1, 1, x1, 2, x1, 3. O primeiro rótulo é a partícula, o segundo é a coordenada. Então, aqui eu tenho coordenada 1 da partícula 1, coordenada 2 da partícula 2, coordenada da partícula 1, coordenada 3 da partícula 1. E aí eu tenho também coordenada 1 da partícula 2, coordenada 2 da partícula 2, coordenada 3 da partícula 2. Tá certo? Essas vão ser as minhas coordenadas. Para facilitar, eu vou usar essa notação vetorial aqui. A energia cinética do sistema é a soma da energia cinética dos 2 blocos. Então eu tenho meio de M1 x1 ao quadrado mais meio de M2 x.2 ao quadrado. Então essa é a energia cinética. E o potencial. O potencial é o potencial gravitacional aproximado para a aceleração constante. E nós vamos supor que o eixo E3 aponta para cima. Então esse potencial aqui, ele é positivo, porque quanto mais alto eu tiver, maior o potencial. Eu tenho M1, aceleração da gravidade, x13, mais M2, aceleração da gravidade, x23. Ou seja, é o eixo Z, né, de cada uma das partículas aqui. Eu deveria ter mais um termo. Como as duas partículas estão ligadas por uma linha,
existe uma interação entre essas partículas. E essa interação pode ser modelada por um potencial, mas aqui, em vez de nós usarmos o potencial, nós vamos utilizar equações de vínculo. Quais são as equações de vínculo nesse sistema? Bom, a primeira equação que vem à mente é que, como o comprimento da linha que liga os dois blocos é o mesmo, eu sei que o x13 mais o x23, as coordenadas z de ambas as partículas, somadas, tem que dar esse comprimento. E esse comprimento é constante. Mas eu não tenho só esse vínculo aqui. Esse é um vínculo nas coordenadas. Mas eu também tenho vínculos nas velocidades. Quais são os vínculos nas velocidades? Eu sei que x11 ponto é zero, porque a velocidade na direção x da primeira partícula, que vai ser exatamente igual também a velocidade 1 da segunda partícula, tem que ser zero. E eu também tenho o sistema não se move no eixo y, ou seja, no eixo 2. Todos esses caras aqui são zero. Aplicando esses vínculos, eu tenho o seguinte, que a minha energia cinética vai ser simplesmente x.13 ao quadrado aqui, x23 ao quadrado, porque todos os outros são zero. E a energia potencial, aplicando esse primeiro vínculo aqui, x23 vai ser igual a L menos x13. Então, x23 vai ser igual a L menos x13. Então, olha só, o potencial agora só depende de uma variável, x13. E a energia cinética, eu vou reescrever também, porque se x23 é igual a L menos x13, x23 ponto é igual a L ponto, que é zero, menos x13 ponto. E aí, com essa condição aqui, eu tenho m1x13 ao quadrado, meio de m2, x23 ao quadrado, x23 é menos x13 velocidade, ponto, né? Estou esquecendo de falar o ponto, ao quadrado o sinal não muda, tá certo? Aí eu vou introduzir uma nova variável, só para ficar mais simples a conta, não ficar carregando esse índice o tempo todo, eu vou introduzir esse Q, que é x13. Aí eu vou ter simplesmente Q ponto ao quadrado aqui, Q ponto ao quadrado aqui. O que eu vou fazer? Vou tirar meio em evidência, Q ponto ao quadrado em evidência. Aí apago aqui, apago aqui. M1 mais M2 é a massa total. E o meu potencial vai ser igual a essa expressão aqui, Q menos Q. Então, veja que tanto a energia cinética quanto o potencial agora só depende de uma variável que é Q, que é a variável 3 da partícula 1. Certo? Maravilha. Agora vamos para a lagrangiana. K menos V, aqui eu tenho K, menos V, vou colocar aqui para cima, e aqui vai ter um sinal de menos. Tudo bem? Eu vou distribuir esse produto, aqui vai ficar mais. E aqui eu vou fazer o seguinte, colocar Q em evidência e G em evidência. Essa é a lagrangiana com a qual eu vou trabalhar. Primeira coisa que eu vou notar é o seguinte, esse termo aqui é constante. Só que as equações de Euler-Lagrange não dependem de L, dependem de derivadas de L. Qual vai ser a minha equação de Euler-Lagrange? Eu vou ter aqui um Q, ponto, e aqui um Q. Eu tenho uma equação só. Então, esse termo constante aqui, ele é irrelevante. Toda vez que eu tiver um termo constante, se quiser eu posso até manter, mas todas as derivadas dele vão ser zero. Então, eu posso tirar. Quando isso acontece, eu digo que as lagrangianas são equivalentes. Então, eu posso trabalhar com essa lagrangiana aqui. Então, minha equação de movimento, eu posso calcular tranquilamente. Primeiro, vou calcular dl dq, que é a derivada desse senhor todo aqui. Derivada desse termo é zero. Deixa eu pôr para cima. Então, esse cara aqui só vai entrar no segundo termo. Todos esses termos são constantes. E esse aqui é zero. dq dq é 1. Então, esse é o resultado. Olha só, deu um resultado constante aqui. Que é o que eu espero que dê para a força. Força gravitacional com aceleração constante, né, nessa aproximação, me dá uma força constante. Esse lado aqui, da equação de movimento, eu também
posso fazer, tá aqui, toda lagrangiana. A derivada em Q ponto, certo? Então, o termo em Q, a derivada dele vai ser 0. E esse cara aqui vai entrar aqui. dq ponto ao quadrado dq é 2 q ponto, dq ponto, dq ponto. E esse aqui é 1. 2 vai embora com meio. E ddt de m1 mais m2 q ponto, aqui vai ficar um q2 pontos. Esse é o resultado. Então, essa segunda linha menos a primeira linha vai me dar menos g de m2 menos m1 igual a 0. Essa equação aqui, eu posso passar o termo de g para o outro lado. Vou passar o g para cá, porque vai ficar mais bonitinho. E passar um m1 mais m2 aqui para esse lado. Aqui dá para ver bastante coisa, né? A equação de movimento para essa coordenada é uma equação de aceleração constante. Porque todos os termos aqui são constantes. Se o m2 for igual ao m1, a aceleração é 0. Ou seja, se as duas massinhas tiverem o mesmo peso, o sistema se movimenta como uma partícula livre. Certo? Não tem força nenhuma. Ele vai estar em equilíbrio, né? É o que a gente espera. Se o m2 for maior que o m1, a aceleração é positiva. Lembra que o eixo z está para cima, certo? Então o que acontece? A massa m1 tende a subir e o m2 a descer. E se o m1 for maior que o m2, a aceleração é negativa. Agora, m2 menos m1, ou positiva ou negativa, é sempre menor que m1 mais m2 em módulo. Então a aceleração, quando eu tenho as duas massas diferentes, vai ser menor que a aceleração da gravidade. Então o sistema, não importa as duas massas, se comporta como se estivesse num campo gravitacional diferente. É isso que a gente vê no movimento desse corpo aqui. Um conceito que a gente vai utilizar uma vez ou outra, que é o de massa reduzida. Certo? Eu posso, quando eu tenho duas partículas de massa m1 e m2, m2 menos m1 sobre m1 mais m2 geralmente é chamado de massa reduzida do sistema. Esse camarada aqui nós vamos encontrar mais adiante, quando nós estudarmos sistemas de duas partículas. Pessoal, por enquanto vou deixar esses exemplos para vocês. A gente está no começo ainda da unidade 5. No próximo vídeo eu vou falar de certas propriedades das equações de Euler-Lagrange que vão nos ajudar muito a resolver sistemas mais complexos. Mais para frente eu faço um outro vídeo de exemplos. Por enquanto é só. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.